Olá, meus amores, que a paz de nosso Pai esteja no coração de cada um de nós, aliviando as tensões, as dores, trazendo para todos nós uma grande serenidade. Mais um momento de paz, mais um momento para estarmos juntos. Gostaria de agradecer a todos vocês que se preocuparam comigo ontem, mas graças a Deus eu estou melhor. Precisei ir ao hospital, mas é porque a dor de cabeça era muito forte e eu não conseguia contê-la com medicamentos. Muito obrigado e minha gratidão eterna a todos vocês. Amo vocês de coração, como se cada um de vocês representassem um filho meu. Então vamos iniciar o nosso momento de paz, pegando a nossa água para ser fluidificada e também pensando em todos os nossos irmãos que precisam da oração. Vamos continuar a leitura do nosso livro dos Espíritos. Ainda estamos lendo sobre os 3 reinos, os animais e o homem. No final faremos a leitura das considerações do nosso Kardec. Além das suas próprias imperfeições, das quais o espírito deve se despojar, tem ainda que lutar contra a influência da matéria? Sim, quanto mais é ele inferior, mas os laços entre o espírito e a matéria são apertados. Não vedes? Não. O homem não tem 2 almas. A alma é sempre única em cada ser. A alma do animal e a alma do homem são distintas uma da outra. De tal sorte que a alma de um não pode animar o corpo criado para outra. Mas, se o homem não tem alma animal, que por suas paixões o coloque ao nível dos animais, tem seu corpo que o rebaixa, frequentemente até eles, porque seu corpo é um ser dotado de vitalidade, que tem instintos, porém ininteligentes e ilimitados ao cuidado de sua conservação. Onde os animais tomam o princípio inteligente que constitui a espécie particular de alma da qual eles são dotados, no elemento inteligente universal. A inteligência do homem e a dos animais emanam então de um princípio único, sem dúvida nenhuma. Mas no homem ela recebeu uma elaboração que o eleva acima da do animal. Foi dito que a alma do homem, em sua origem, está no estado da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e ensaia para a vida, onde o espírito cumpre essa primeira fase, numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. A alma pareceria assim ter sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação. Não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende à unidade? É nesses seres que estás longe de conhecer totalmente, que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida, como dissemos. É de alguma sorte um trabalho preparatório, como o da germinação, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. É então que começa para ele o período de humanidade, e com ele a consciência de seu futuro, a distinção do bem e do mal, e a responsabilidade dos seus atos. Como depois do período da infância,
vem o da adolescência, depois da juventude e, enfim, a idade madura. Não há de resto nessa origem nada que deva humilhar o homem. Os grandes gênios são humilhados por terem sido fetos informes no seio de sua mãe? Se alguma coisa deve humilhá-lo, é a sua inferioridade diante de Deus e a sua impotência para sondar a profundeza dos seus desígnios e a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. Reconhecei a grandeza de Deus nessa harmonia admirável. Alguma coisa admirável que torna tudo solidário na natureza. Crer que Deus haja feito alguma coisa sem objetivo e criado seres inteligentes sem futuro seria blasfemar contra a sua bondade, que se estende sobre todas as suas criaturas. Esse período de humanização começa sobre a Terra. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período de humanização começa, em geral, em mundos ainda mais inferiores. Isso, entretanto, não é a regra absoluta, e poderá acontecer que o espírito, desde seu começo humano, esteja apto a viver sobre a Terra. Esse caso não é frequente e seria antes uma exceção. O espírito do homem, depois de sua morte, tem consciência das existências que lhe precederam o período de humanidade? Não, porque não é nesse período que começa para ele a vida de espírito. E é mesmo difícil que se lembre de suas primeiras existências como homem. Como o homem absolutamente não se lembra mais dos primeiros tempos de sua infância, e ainda menos do tempo que passou no seio de sua mãe. Por isso os espíritos nos dizem que não sabem como começar. O espírito, uma vez dentro do período de humanidade, conserva os traços do que foi precedentemente, quer dizer, do estado em que esteve no período que se poderia chamar ante-humano. Depende da distância que separa os dois períodos e o progresso alcançado. Durante algumas gerações, ele pode ter um reflexo mais ou menos pronunciado do estado primitivo, porque nada na natureza se faz por transição brusca. Há sempre anéis que ligam as extremidades das cadeias dos seres e dos acontecimentos. Mas esses traços se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos se cumprem lentamente, porque não estão ainda secundados pela vontade. Eles seguem uma progressão mais rápida, à medida que o espírito adquire uma consciência mais perfeita de si mesmo. Os espíritos que disseram que o homem é um ser à parte na ordem da criação enganaram-se? Não. Mas a questão não foi desenvolvida. E, aliás, a coisa que não pode chegar senão em seu tempo. O homem é, com efeito, um ser à parte, porque ele tem faculdades que o distinguem de todos os outros e tem um outro destino. A espécie humana é aquela que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecer. E assim, meus amores, terminamos essa parte do animal e do homem. Amanhã faremos as considerações, leremos as considerações de Kardec e falaremos um pouco sobre o tema. Hoje foi um pouco mais longo, se estendeu mais. Vamos agradecer a Deus essa oportunidade de estarmos conhecendo a nossa vida, a nossa posição como espírito, como homem, a posição dos nossos animais, os seres vivos. Vamos aproveitar, meus queridos. Deus é muito bom.
Querido Pai amado, aqui estamos nós mais uma vez para clamar a Ti, pela misericórdia divina, para toda a Sua criação, Pai. Para todos aqueles que buscam conhecer, vivenciar a vida terrena. Sabemos, Pai, que somos espíritos imortais e que temos responsabilidades como espíritos e como espírito encarnado. Nos ajuda, Pai, a manter-nos sempre nesse caminho de entendimento, de compreensão. Te pedimos, Pai, pelos nossos irmãos que sofrem do corpo físico, do corpo emocional, do corpo espiritual. Sabemos, Pai, que a dor é um caminho para muitos irmãos chegarem a Ti. Sabemos. E Te agradecemos, Pai, por todas essas oportunidades que temos de vivenciar a dor para chegar a Ti. Não seria necessário que isso acontecesse, mas, infelizmente, o homem, aqui na jornada terrena, descobre tantas coisas, Pai, que também eles podem vivenciar sem se preocuparem com o Teu amor, com os Teus cuidados. Nós Te agradecemos, Pai, e protege nossos irmãos. Que nossa Mãe Maria, nossa querida menina Maria, esteja sempre perto de nós, intercedendo junto a Jesus, ao Teu Filho amado, pela nossa vida, pela nossa família. Família que deveria ser um nicho de amor, de compreensão, de perdão, de encontro, de recuperação. E às vezes, Pai, encontramos no lar tantos irmãos desencontrados, tantos irmãos que descem a ladeira da vida, usando seu livre-arbítrio, facultando assim aos membros que Te amam do lar um sofrimento, uma dor tão inexplicável, Pai, tão inexplicável, que nós vemos, ouvimos mães, pais, irmãos chorarem pela incompreensão desses irmãos. Eles vão para os vícios, vão para uma vida mundana, onde não existe respeito, onde não existe amor, onde existe somente a tal chamada liberdade por eles, que eles nem sabem o que significa. Te agradecemos, Pai, Te agradecemos, Mãe Maria, por estar sempre junto dessas famílias, desses irmãos. Que eles descubram ainda na jornada terrena o grande erro que estão cometendo com seus espíritos. E voltem depressa, meus irmãos, voltem correndo aos braços do Pai. E assim, agradecidos ao Pai por tudo, vamos fechar os nossos olhos, meus amores. Vamos, cada um em seu cantinho, colocar em suas telas mentais tudo aquilo que ele machuca, que ele fere, que ele dói, e dizer: Pai, eu entrego em Tuas mãos. Fazes o necessário por cada um. Que a espiritualidade amiga esteja colocando em nossas águas o remédio necessário para a nossa cura física e espiritual. E vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou para conversarmos com Deus, o nosso amado Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome de amor. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Pai querido, as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em novas perturbações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, de todo orgulho, de toda inveja, de todo egoísmo. Pois somos teus filhos, Pai. Somos feitos à tua imagem e semelhança. E seu também, Pai, é o poder, o reino, a honra e a glória por toda a eternidade. Nos abençoa, Senhor. Nos abençoa.